Por favor, Yuri Barreto, autor do perfil Guia do Soteropobretano, transformou o amor por Salvador em ferramenta para engajar as pessoas a mudar a atitude em relação ao local onde vivem. Criado em 2012, o perfil conta com mais de 180 mil seguidores nas redes sociais e oferece dicas de cultura e roteiros alternativos ao circuito turístico tradicional. Bem-vindo! Anderson Simplício, fotógrafo, social media, criador de conteúdo digital, bacharel em administração de empresas, criador da página Belezas do Subúrbio. E Isabel Aquino, consultora independente, apoiando o Prodetur Salvador na área de marketing e coordenando o estudo Todes, em parceria com a ONU Mulheres Brasil, publicitária, pesquisadora e branding strategist. Acumula experiência de 20 anos no mercado nacional, já tendo trabalhado para grandes marcas como Boticário, Caixa Econômica Federal, Grupo CCR, Tetra Pak, Lojas Renner, Sebrae e São Paulo. Sejam bem-vindos, a gente inicia agora a Bahia por Dentro, Perspectivas do Turismo. Pedir licença para tirar a máscara. Muito bom dia a todos, um prazer ter vocês aqui com a gente. Primeiro dizer que eu não estou mediando nem as brigas dos meus filhos lá em casa, mas fui convidada para estar aqui mediando essa mesa com muita alegria, no meio de tantos amigos, para a gente falar um pouquinho sobre essa atividade que eu tenho um amor, que é o turismo, a atividade que eu escolhi para trabalhar, para estudar, e que hoje desempenho na Rádio Metrópole, todos os dias às 10 da manhã, um programa dedicado a isso. Quando me passaram o tema, Bahia por Dentro, Perspectivas do Turismo, eu fiquei super animada, porque esse tema exatamente remete ao que eu tenho abordado há um ano no meu programa de rádio, que é a importância da valorização do nosso estado e principalmente da nossa cidade. Porque tenho constatado todos os dias na rádio que nós soteropolitanos não conhecemos a nossa cidade. Então dedico o meu tempo na rádio e a minha audiência para encorajar o soteropolitano, principalmente, a visitar e conhecer um pouco mais da cidade de Salvador. E por conta disso, todas as quartas-feiras, o meu programa é dedicado a receber historiadores e guias de turismo da nossa cidade, que vêm apresentar bairros da cidade. Não só os bairros turísticos, mas todos os bairros da cidade, porque sendo essa a primeira capital do Brasil, e sendo esse um destino de turismo, onde a vocação do destino é o turismo, eu sempre digo, nós não vivemos da indústria, nós vivemos do serviço e do turismo. Então, é inacreditável que nós, soteropolitanos, não conhecemos a nossa cidade. Então, essa, hoje, desde que a pandemia começou, mas sempre foi uma das minhas bandeiras na metrópole, uma das minhas bandeiras no meu trabalho, e receber pessoas engajadas nessa mesma área para falar sobre isso é uma alegria enorme. Nós vamos discutir esse tema, nós vamos mostrar os nossos pontos de vista sobre esse assunto, que é a Bahia por Dentro, nessa perspectiva da pandemia, né? Porque agora, com a chegada do fechamento das fronteiras e tudo mais, a viagem internacional ela se tornou muito mais difícil. Então, o olhar do viajante se aguçou para o Brasil e para a Bahia, e isso, se a gente pode dizer que algo de bom aconteceu nesse momento tão difícil que a gente está atravessando, esse foi um dos pontos. O baiano, o soteropolitano, o brasileiro tem olhado para o Brasil como destino, as empresas de turismo têm investido em vender o Brasil e a Bahia, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso. Eu não preparei fala, eu não preparei absolutamente nada, na verdade, eu tenho um papelzinho aqui que não serviu, porque a apresentação que eu faria, a Clary já adiantou, então não precisei fazer, adorei, estava morrendo de medo de errar Sayuri Koshima, mas vamos seguindo, eu vou disponibilizar no primeiro momento 5 minutinhos para que cada um possa falar rapidamente sobre o seu trabalho, como vocês vivem essa atividade e como vocês pensam esse tema central. E em cima disso a gente vai bater bola, discutir, e se vocês puderem participar com a gente, vai ser muito bom. Então, eu vou passar a palavra primeiro para a Sayuri Koshima, que ela, como já disse aqui, é guia de turismo, gestora da agência CK Turismo e especialista em turismo histórico, cultural e gastronômico. E, por favor, se apresente e mostre o seu trabalho. Alô? Agora sim. Bem, bom dia a todos. Vejo várias carinhas assim conhecidas. Fico muito feliz de estar aqui falando. Meu nome é Sayuri, eu sou, na verdade, advogada. Sou professora de inglês.
e a vida me fez ser guia de turismo. Uma tia minha, que talvez algum de vocês conheçam, chamada Eliane Koshima, ela vivia dizendo, Sayuri, você vive levando esses gringos para passear? Cobra? Eu falei, não, tia, eu sou do Couchsurfing. Eu vou levar o povo para passear, eu gosto. Ela cobre, começa a cobrar, começa a fazer. A vida me levou a ser guia. E eu comecei de uma maneira muito especial. Eu comecei fazendo guiamentos para estrangeiros que queriam aprender português. Então, desde o comecinho da minha carreira de guia de turismo, eu levava as pessoas para a Feira de São Joaquim, eu levava as pessoas para o subúrbio, então eu fico muito feliz de estar aqui, né? E eu acho que, na verdade, a gente precisa ampliar esses horizontes da cidade de Salvador. Eu bato na tecla que o centro histórico só vai ser o centro histórico que a gente quer quando ele for ocupado por baianos. O centro histórico não é perigoso, como todo mundo fala. Eu estou em algumas páginas do Facebook que quando a pessoa fala que vai vir para Salvador, o próprio baiano pega e fala assim, só não vá no Pelourinho. Eu falo assim, como assim? Né? E aí, quando você defende o Pelourinho, a pessoa, não, você não sabe, é porque você trabalha com turismo, você quer ganhar com isso. Eu falei, não, eu trabalho com turismo, então eu sei o que é o centro histórico. Ele precisa ser novamente ocupado, que só assim a gente vai conseguir realmente entrar, né, no turismo como ele deve ser pela porta da frente. Salvador tem um centro histórico que é patrimônio da humanidade, são 14 patrimônios no Brasil, um está aqui na Bahia, e é um muito especial que a gente pode ocupar andando de Uber, andando de ônibus, a gente pode sair, todo mundo aqui viaja para o exterior e viaja a centros históricos, por que não? E o Centro Histórico de Salvador não é só turístico, Yuri está aqui do meu lado, ele sabe, a partir do momento que você começa a frequentar um centro histórico, você vê as perspectivas diferentes. Eu trabalho também com turismo afro, e durante a pandemia, o que eu mais fiz foi roteiros virtuais. E os meus roteiros virtuais, que as pessoas mais compram e que as pessoas mais querem fazer, é o turismo afrocentrado. Salvador é uma cidade negra, Salvador é uma cidade com raiz negra, e Salvador tem um negro em cada um de vocês. E espero que vocês voltem a viver o Centro Histórico de Salvador, voltem a frequentar os locais, os pequenos comerciantes precisam de vocês. A gente só vai superar essa crise quando o baiano olhar para o seu umbigo e ver que a gente só recupera a Salvador que a gente quer, valorizando Salvador. E eu apoio o Centro Histórico, além de, obviamente, o meu amor, que é 1h30 daqui, o Recôncavo Baiano. Quanto a gente ocupar o Recôncavo Baiano, assim como a gente ocupa o litoral norte da Bahia, a gente vai ver uma Bahia totalmente diferente. Alô, alô, alô. Esse está funcionando. Essa é a parte que eu não sei se eu tenho que apresentar ele ou se ele continua. Como é mesmo? Sei, eu Você falo, vai, né? Se joga, irmão. Vamos nessa. Vamos embora. Bom dia, meu pessoal. Meu nome é Yuri, eu sou do Guia do Solteiro Pobretano. Eu também era advogado. Eu sempre fui um apaixonado por Salvador. Minha mãe era professora de História. E desde cedo, minha mãe me levava para passear na cidade. E isso é uma coisa que a gente sempre reforça, já abrindo parênteses, que eu estou com... quando está conversando com Lara, né, da importância da criação, da educação das crianças, como a gente precisa ensinar o pertencimento desde cedo, porque senão ela não vai crescer um adulto preocupado com o local onde ela vive, né? E minha mãe teve essa preocupação e não teve zero preocupação militante assim, ela me levava para passear porque ela gostava mesmo da cidade. Então não era nada pensado ou proposital, ela simplesmente, a gente morava, denúncia, eu não morava em Salvador, eu morava em Lauro de Freitas, morava na Itinga, mas nasci aqui, e aí sábado era o dia que ela me botava no ônibus, a gente vinha para a Avenida 7 e rodava isso aqui tudo, rodava a Avenida 7, minha mãe sem nenhum propósito, nenhum motivo específico, pegava um ônibus até Paripe e a gente andava de trem, e voltava de Paripe até Calçada, então ela sempre teve essa preocupação de passear em Salvador, porque isso também já veio de meu avô trabalhava no comércio, era relojoeiro, e levava minha mãe para tomar sorvete na Cubana, então é uma coisa de família mesmo, essa relação com a cidade. E eu sempre gostei de viajar, sempre fui apaixonado por viajar. Eu acho que eu gosto de viagens que transformam a gente. Eu acho que viajar é muito mais do que tirar foto de cartão postal. Eu acho que viajar é muito mais do que fazer um checklist de atrações turísticas. Ricardo Freire, que é um blogueiro que eu sou apaixonado, ele sempre de viagem, ele é um colunista de viagem, ele sempre fala que a viagem não é feita dos pontos turísticos que a gente conhece, a viagem é o que a gente faz entre um ponto turístico e outro, né? É o que a gente vivencia de fato nas coisas. E Salvador é uma cidade de vivência, de experiências, né? E aí, quando chegou em 2012, eu estava lá estudando Direito, me formei, passei na OAB e tal. Eu perdi o emprego, né? Fui para
ainda morava com meus pais, não tinha dinheiro para viajar, e eu pensei assim, rapaz, se eu não tenho dinheiro para viajar, eu vou viajar na minha própria cidade. Sempre foi o conceito. Quem já viu outras palestras minhas já deve estar careca de ouvir essa frase, mas é verdade. E aí eu comecei a circular em Salvador, sempre como hobby, sempre porque eu gosto. Eu acho que eu nunca tentei ser alguém que eu não sou de verdade, assim. A única coisa que eu fiz foi ouvir o conselho de amigos. Amigos falaram assim, pô, já que você faz todas essas coisas, abre uma página e divide essas dicas com outras pessoas. Eu ainda digo que, talvez, se eu não tivesse inserido dentro do contexto da faculdade de Direito, com todo respeito aos meus colegas não usufruíam a cidade, as saídas lá da faculdade, da turma da faculdade, era sempre ou eles achavam que só existia shopping e aqueles barzinhos no Rio Vermelho que cobrava R$30 para entrar, para ver uma banda que você nunca ouviu falar. Sempre foi assim. E isso me incomodava muito. Então a ideia de vir ao Pelourinho, era como o Sauro falou, era uma coisa assim, não, ninguém vai no Pelourinho, a gente vai no passeio de escola e não precisa voltar mais. Para quê? Perdi nada lá, só vou lá no Pelourinho quando tem que levar alguém. E para mim o Pelourinho é um organismo vivo. Eu tenho minhas considerações com o Pelourinho, com a forma como a reforma foi feita, a forma como houve a expulsão das pessoas que já moravam lá. Então tem toda uma questão, é um lugar controverso, digamos assim, na forma da administração foi feita, mas eu sou apaixonado por lá. E eu sempre tento estimular. E quando eu criei a página... Estão ouvindo isso do microfone? É microfonia? Alô, alô, alô? Pronto. E aí eu sou apaixonado pela cidade de verdade, pelo Pelourinho de verdade. Eu sempre tento estimular as pessoas a criar pequenos rituais para a gente sempre estar se reconectando com o lugar onde a gente vive. Isso é muito bom, porque a gente não mora numa cidade fácil, uma cidade extremamente difícil. Na cidade você pega um transporte público, você não sabe se você você pode ser assaltado, porque tem 4, 5, 6, 7 assaltos a ônibus por dia. Você não sabe se vai voltar vivo, é uma cidade perigosa, como outras grandes cidades brasileiras. Então, quando o povo pergunta assim, você é alienado, você coloca como se Salvador fosse perfeita? De forma alguma, de forma alguma. Eu digo o seguinte, eu tento não ser negativo, porque ser negativo não vai chegar a lugar nenhum, a gente precisa transformar. Então, quando eu criei o Sotero, a minha preocupação sempre foi, como o Sauro falou, em ocupar os espaços. A gente precisa se apropriar dos espaços que estão aí. Porque se a gente ficar esperando se a gente colocar aquela pincha de turístico no lugar, a gente não vai chegar em lugar nenhum, porque o lugar não tem que ser bom para o turista, tem que ser bom primeiro para a gente, para aí o turista se interessar também. Eu acho que sempre assim. E aí, histórias de violência, histórias de insegurança, de trânsito caótico, tudo isso, eu tive a minha fase de negatividade também, de pessimismo. E aí o Sotero, lá em 2012, a página fez 9 anos esse ano, foi justamente para eu tentar, foi aquela hora que eu acordei, eu falei assim, rapaz, eu vou ficar reclamando para quê? Eu vou sair daqui? Não, eu vou tentar pelo menos ocupar os espaços, porque sempre quando você tem uma praça, quando você tem uma rua, quando você tem um museu que não tem ninguém, você leva a ocupação para lá através de um evento, quando você fomenta aquela ocupação por uma programação cultural, você traz, no mínimo, sensação de segurança. E aí isso é um vírus, entre aspas, um vírus do bem, que você vai fomentando e multiplicando isso para outros espaços. Se a gente pensar a ressignificação que fizeram com essa igreja, por exemplo, a igreja da Barroquinha, a Barroquinha no passado, aqui já foi um lugar de terreiros de candomblé, estamos falando de muitos anos atrás, tipo de berço de grandes terreiros de Salvador, nasceram aqui nessa região, construíram uma igreja, e a igreja estava desocupada, estava sem uso. Aí você pega uma igreja dessa, de 300 anos, sei lá, uma igreja do século XVIII, possivelmente, e você transforma num espaço cultural, onde você traz peças, já vi Regina Casé aqui no palco, e você traz eventualmente um evento como esse, como o Screen. Isso é maravilhoso, é isso que a gente tem que fazer, não dá para deixar o equipamento largado. Então, quando pergunta assim, Yuri, você conhece tudo sobre Salvador? Não conheço nada. É importante que a gente seja sempre curioso, sabe o olhar de criança? Que criança vê qualquer coisinha assim, e tudo é novidade, tudo é diferente. Eu tento manter esse olhar. Como o Sauro falou de novo, vou puxar de novo a fala. Eu acho assim, para mim qualquer lugar pode ter alguma coisa turística, pode ter alguma coisa para acrescentar a gente. Se um bairro não tiver nada de turístico, quando nada ele tem histórias para contar, através das pessoas. Né? Quem acompanhou o Sotero esse ano, viu, por exemplo, que eu fui para a Feira de Santana. E eu fui para a feira justamente para confrontar uma galera que falava para mim, feira não tem nada para fazer. O povo falava assim, feira é lugar de contrabando, de feira guarda, não sei o que. Eu falei assim, eu me recuso a aceitar isso. A gente está falando da maior cidade do interior do Nordeste. Então, eu fui para enfrentar Quando alguém fala mal de um lugar para mim, é a dica para eu querer conhecer. Porque eu justamente, por que falaram mal? E aí eu fui, e me apaixonei pela cidade. Apaixonei pela cidade, de verdade.
Porque eu fui atrás das histórias que Feira tinha para contar, da caixa do Tomba, das piadas, dos memes, do orgulho que o Feira sentia, que eu queria entender. Então, na mesma linha, eu sempre, enquanto eu pudesse, se o Sotero um dia esgotar os assuntos e eu começar a repetir as dicas culturais, se eu continuar influenciando vocês e os seguidores, né, a querer transformar Salvador, eu já vou estar satisfeito com o meu trabalho. Obrigado. Oi, gente, bom dia. Eu me chamo Anderson Simplício e sou o criador da página Belezas do Subúrbio. Eu queria primeiro agradecer por esse cara que está aqui. Ele é uma das minhas maiores inspirações por ter criado o Belezas do Subúrbio. O Belezas ele surgiu em 2015, num ato de resistência, de enfrentar realmente o que Yuri está falando. Alguém aqui conhece o subúrbio de Salvador? Alguém sabe, tem rota de turismo para o subúrbio de Salvador? Alguém, não existe rota de turismo para o subúrbio? Mas cidade baixa, né? A ideia da página foi realmente essa, reduzir o preconceito que as pessoas tinham com o subúrbio, elevar a autoestima dos moradores, e tudo isso foi feito sem a intenção alguma. Eu sempre gostei de fotografar, de sair, não conheci o subúrbio, fui para o subúrbio, casei com a suburbana, foi aí que eu comecei a conhecer mais o subúrbio. Tinha também preconceito, não vou falar assim não, o subúrbio é perigoso, o subúrbio, mas tinha, vou falar, eu fiquei, eu moro na ladeira do cemitério de Piripi, eu falei, meu Deus do céu. Quando ela falou isso, eu falei, não, vamos, e no primeiro dia que eu fui conhecer os pais dela, eu subi, ela mora num ladeirão, eu cheguei lá do alto e falei assim, cara, coisa mais linda do mundo é isso aqui. E foi aí que a gente se casou. E aí nas minhas corridas que eu fazia de Piripiri até Tubarão, eu falei, vou fazer umas fotinhas aqui e mostrar para a galera que falava mal do subúrbio, como é esse lugar. A Baía de Todos os Santos, o lado da Baía de Todos os Santos que pouca gente conhece. Foi aí que eu criei a página. Sim, só para mostrar as fotos, eu gostava de fotografar, e aí começou a surgir mais pessoas. Aí eu falei, compartilha com seus amigos aqui do subúrbio, porque para a galera também se autovalorizar, a galera falar, agora tem um portal, porque não tinha, até então, você só via a notícia na televisão que aconteceu isso, morreu não sei o que lá, e o tráfico de drogas, o subúrbio só era falado para isso. E aí foi a vontade de fazer esse portal, mostrar que o subúrbio tem sim cultura, tem histórias, tem pessoas que crescem a todo tempo, pessoas que empreendem lá dentro mesmo do subúrbio. O que mais cresce são os empreendedores. E aí foi que deu a vontade de fazer o Beleza do Subúrbio, rodar o subúrbio todo, falando sobre os bairros, contando cada história, indo nos lugares que ninguém ia, que hoje agora... com certeza agora está sendo mais frequentado, restaurantes, a nossa culinária que é muito forte, e além de ser muito forte, é muito barata. Se você comer uma moqueca aqui no Pelourinho, lá é a mesma moqueca ou até maior, um preço pela metade. Você come bem, e no lugar, uma vista maravilhosa. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Beleza Subúrbio, as dicas que eu dou dos restaurantes, dos lugares para ir, sempre vou andando, porque gosto de mostrar os detalhes. Eu ando o subúrbio todo, posso ir de Piripiri até São Tomé, mostrando cada detalhe, como é cada espaço, mostrando os hospitais, fazendo a crítica social. Às vezes eu uso com um pouco do deboche do baiano. Teve uma rua lá que estava cheio de buraco. Eu falei, gente, quem quiser visitar a Lua, dá uma chegada aqui, tá cheio de cratera aqui. Foi 40 minutos, a prefeitura já estava lá tapando os buracos. Questão de 40 minutos. Eles viram a postagem e taparam os buracos. Então, assim, agora a gente já tem... acho que já consigo falar com mais de 200 mil pessoas. E eu acho que, com certeza, reduziu o preconceito que a galera tinha com o subúrbio. Vejo mais gente indo. A maioria dos meus seguidores... Eu fiz uma enquete lá e a maioria dos meus seguidores são pessoas que não são do subúrbio. Fiquei surpreso. Cada dica que eu dou, o dono do restaurante falou, Anderson, lotou o restaurante aqui. E eu não vi uma pessoa que era do subúrbio. Todo mundo de Itapuã, de Lauro de Freitas, vai gente de todo lugar conhecer as dicas que eu dou lá na página. Então, foi realmente
foi começando a crescer, foi começando a valorizar mais o subúrbio, que o Beleza Subúrbio foi engajando mais. E eu amo fazer, amo andar no subúrbio. Quem quiser conhecer mais o subúrbio, corre lá na página, que eu vou dizer o melhor roteiro. Tem uns destaques lá que eu costumo dizer que é melhor que Netflix e Globoplay, porque eu vou detalhando da onde eu estou até o lugar, para você chegar e conhecer, mostra os valores, os preços. Você só vai chegar e sentar lá e curtir seu dia. E é isso que eu faço. Oi, bom dia. Ai, minha apresentação vai ser mais burocrática. Tem PPT. Tá tudo em riba aí? Me fala aí o que eu tenho que fazer. Foi? Oba. Tá, gente, prazer estar aqui com essa mesa maravilhosa. Eu vou apresentar para vocês aí um desafio de 5 minutos, o Plano de Ação para o Desenvolvimento do Turismo Étnico Afro em Salvador. Há 2 anos, eu sou de Salvador, passei um tempo morando em São Paulo, voltei em 2019 e entrei, né, mergulhei no mundo do turismo e dentro desse projeto que é muito querido, amado, e eu espero que vocês gostem, tanto quanto eu. Então, assim, primeira pergunta que a gente faz é por que construir um plano do turismo afro de Salvador, né? Acho que é bem óbvio, assim, a gente mora numa cidade que 82% da população é preta, como o Sayuri falou. É uma cidade que é inspirada pela cultura afro. Quando o imaginário de Salvador, né? Quando a gente pensa na música, na gastronomia, na cultura, nas artes, a influência afro é muito grande, né? Então, a gente tem todos os motivos do mundo para fomentar esse turismo. E, não por coincidência, mas acho que muito pelo momento que a gente está vivendo de debate racial muito acalorado no mundo inteiro, em todos os segmentos, a gente está vendo a hora e a vez do afroturismo. E o que é isso? São negros do mundo inteiro, de diversos países, que estão interessados em conhecer as culturas de origem africana de outros lugares. E Salvador tem um potencial de ser a cidade top na linha desse tipo de turismo. E dentro desse processo, a gente identificou essa demanda internacional, a gente identificou, dentro de uma página no Facebook chamada Black Travel Movement, que são negros do mundo inteiro, especialmente afro-americanos, que trocam experiências sobre destinos, se aquele lugar é seguro, se aquele lugar tem um serviço específico para ele. A indústria turística ela é muito carente de serviços e produtos que olhem sob a ótica do turismo negro, porque a experiência de ser um turista e ser negro é totalmente diferente de um turista que não é negro. Isso é uma coisa bem importante. No processo de construção desse plano, a gente adotou uma metodologia totalmente participativa. Convidamos todas as lideranças e todas as pessoas que fazem o afroturismo acontecer em Salvador. A gente conseguiu aí uma participação de 658 pessoas, entre baianas, turbanteiras, trançadeiras, artistas, blocos afro, afoxés. Foi um processo realmente coletivo para trazer essa inovação e trazer legitimidade também para o que a gente queria. E eu vou mostrar para vocês o que é que a gente descobriu e o que é que a gente está entregando de solução para tornar Salvador essa cidade que é a capital afro do Brasil e das Américas, tá? Uma das coisas que a gente identificou foi, dentre as pessoas que fazem o afroturismo acontecer na cidade, é uma desarticulação enquanto cadeia produtiva. Eles não se conhecem entre eles, eles influenciam um pouco no trade turístico, nas decisões municipais a respeito de por onde vai o turismo da cidade, e eles se sentem invisíveis. Então, para resolver isso, né, uma das coisas que a gente pensou é um projeto que a gente chama de Afrobi Salvador. Ele foi lançado há poucos meses. O Afrobi Salvador é uma plataforma que busca conectar toda a indústria criativa feita por afroempreendedores, por pessoas negras, e conectá-las a consumidores e investidores do Brasil e do mundo. Então, a ideia é colocar todo mundo dentro de uma plataforma onde você possa criar sua vitrine, mostrar seus produtos, mostrar seus serviços, né? Tem tradução em inglês, é georreferenciado, então quem acessa pode ver aonde
aquele serviço está localizado e conseguir consumir aquilo e fomentando o black money, tá? Então, aqui o exemplo da Regina Navarro, que tem uma loja no Pelourinho. Ela é um exemplo, assim, de um bom cadastro dentro da plataforma, né? Não existe venda dentro da plataforma, mas tem um botão ali de WhatsApp e aí você cai direto nela, pode falar diretamente com a afroempreendedora. A prefeitura não faz o intermédio desse serviço, tá? Então, explorem afrobisalvador.com.br, entrem, vejam como está bacana a plataforma, divulguem para seus amigos, porque a gente realmente precisa que as pessoas negras da cidade se apropriem dessa ferramenta, tá? Além disso, além de ser uma plataforma, esse projeto do Afrobis também prevê a realização de rodadas de negócio. Essas rodadas vão acontecer no ano que vem, a partir de março, vão ser 3, 2 rodadas nacionais e uma internacional, com rodadas específicas para as baianas de Acarajé, justamente para a gente fomentar que todos os afroempreendedores consigam fazer negócios e melhorem seus negócios decorrentes desse evento, tá? Outra coisa que a gente viu no diagnóstico foi um baixo nível de formação técnica de gestão e até uma coisa de baixa autoestima dos empreendedores negros. E isso a gente devolve como solução um projeto chamado de Afroestima. Afroestima é um projeto de capacitação e renda para afroempreendedores, onde a gente desenvolveu 13 módulos, onde eles podem construir as trilhas de aprendizagem deles, e as matérias são coisas como marketing digital, gestão de negócio, empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e social, liderança com foco na juventude negra, história afro-brasileira e da diáspora, enfim, são 13 módulos com assuntos de interesse para que eles melhorem seus negócios e consigam vender mais. Então, aqui algumas fotos, esses módulos já estão acontecendo, essas aulas de gastronomia, de artes e ofícios, e no ano que vem vai continuar acontecendo também. Outra linha de problemática assim, que a gente identificou é o baixo ingresso econômico de quem é afroempreendedor em Salvador e rotas turísticas não organizadas, não mapeadas e não comercializáveis. Então, quando o Anderson fala isso, que o subúrbio é super interessante, essas rotas não estão mapeadas, né? Para um operador de turismo vender isso para um turista que chega a Salvador é difícil, porque isso não está num formato de venda fácil, né? Para a gente fazer essa grana circular. Para isso, a gente traz algumas soluções, todas elas vão ser executadas a partir do ano que vem. A primeira é Salvador Capital Afro, que é um grande movimento que a gente vai movimentar em Salvador no ano que vem, que pretende projetar Salvador como a cidade afro das Américas e do mundo, e que seja essa cidade que tem esse afroturismo muito interessante, potente e criativo. Além disso, o Guia Black é uma linha de ação que visa organizar 30 roteiros turísticos afrocentrados em Salvador e pontos turísticos nessa pegada que a gente quer. A gente está realizando também o Censo das Baianas. Por incrível que pareça, as baianas, existia uma carência da gente entender quantas baianas existem em Salvador, o que é que elas precisam, o que é que elas querem. Esse censo está sendo finalizado agora, nesse momento. E a gente vai ter uma linha de ação também de fortalecimento do ofício das baianas, para fortalecer a imagem delas através da entrega de indumentária, tabuleiro, enfim, de coisas que sejam úteis para elas. Por fim, o último ponto de diagnóstico que a gente viu, que eles falaram, são os negócios, os afronegócios de Salvador são mal divulgados, né? E eles sofrem com racismo. Para resolver isso, a gente, acho que a principal ação, a gente está contratando, a gente tem uma linha de licitação para contratar uma empresa de RP, assessoria de imprensa, que vai trabalhar na comunicação, nessa projeção de Salvador como cidade interessante e potente para atrair turistas nacionais e internacionais. E a gente vai fazer uma integração com ações que já rolam na Secult, para que a gente dê mais visibilidade para os negócios afro, para os produtos e serviços turísticos afro, tá? Todo esse trabalho está sendo acompanhado por um grupo que a gente chama Grupo de Trabalho do Turismo Étnico Afro de Salvador, né, onde pessoas do turismo afro acompanham as coisas que estão acontecendo. E eu trouxe aqui o depoimento da Regina Navarro. Não sei se o link vai funcionar, mas eu acho que é muito legal, assim, um feedback que a gente está começando a ter das ações que já começaram a funcionar. Acho que não funcionou o link, mas tudo bem. Ela fala, enfim, ela super
traz um feedback positivo em relação ao Afrobi Salvador, em ter uma plataforma onde os empreendedores negros estão ali, todos unidos. Ela traz isso de uma forma super emocionada. E foi lindo a gente começar a ver esse tipo de feedback em relação ao trabalho. Bom, o tema é Novas Formas de Agora. Eu, pessoalmente, Isabel Aquino, eu acredito que a gente tem 2 temas urgentes no Brasil, em Salvador especificamente. Eu acho que é a questão climática, que ela é global, e a outra a gente precisa tornar a nossa população negra potente, forte, tirar essas pessoas de situação de vulnerabilidade, porque só assim a gente vai se desenvolver como sociedade, como cidade, como uma cidade turística, para qualquer segmento que a gente pense. E aí, quando eu falo de todo esse trabalho, assim, consumam de afroempreendedores, busquem negócios feitos por afroempreendedores. Se quiserem organizar amigo secreto de final de ano, combinem de comprar coisas do Afrobi Salvador. Não vão só para os shoppings, para as grandes redes, para as grandes lojas. Comprem do pequeno. Isso é muito importante. A gente está vivendo uma situação muito séria no país de vulnerabilidade. É muito importante a gente, através do nosso ato de consumo, fortalecer essa galera. É isso, gente. Obrigada. Agora foi. Só para pontuar, a gente tem 10 minutos. Vi uma bronca ali, um papelzinho. Então, vamos adiantar para a gente chegar no nosso tema. Não, é só um pequeno detalhe. Na verdade, o turismo afro existe na Bahia desde sempre. Desde Pierre Verger, eu falo. Né? Desde a década de 60, da década de 70, nós temos guias, nós temos agências que trabalham. O que não existe, talvez, é uma política pública de afroturismo. Aí é diferente. Mas existem, sim. E eu vou dar um conselho, né? Para a gente se sentir realmente valorizado na cidade de Salvador, eu sempre começo o meu tour, eu faço um tour andando pela cidade de Salvador, eu adoro o walking tour, aliás, adorei a pandemia, porque todo mundo está fazendo um walking tour agora, todo mundo deixou de andar de carro, todo mundo quer andar ao ar livre. A primeira coisa que a prefeitura tem que fazer é fazer um registro da presença negra na cidade de Salvador, na praça mais importante da cidade, que é a Praça Municipal. A gente tem uma estátua de Tomé de Souza, mas eu não vejo vendendo em nenhum lugar uma camiseta com "Eu amo Tomé de Souza". Todo mundo veste uma camiseta do Olodum, todo mundo veste uma camiseta de uma negra. A gente tem um porto de Salvador, que é logo ali embaixo do elevador Lacerda, que é o primeiro porto da cidade de Salvador, onde chegaram os primeiros negros escravizados, que fizeram toda essa revolução afro ali, e você não tem nada identificando que ali foi o primeiro porto. Então, peço ao Afroestima que, para a gente se sentir valorizado, a gente precisa estar representado e a gente precisa ser mostrado na cidade de Salvador. Só com a estátua de Tomé de Souza não é possível. Não só os negros, mas também as primeiras nações que aqui existiram. Se você não tiver a representatividade na cidade, não adianta fazer Afroestima, não adianta fazer Afrobusiness. Eu não me sinto valorizado na minha cidade, porque a única coisa que eu tenho na primeira praça de Salvador é uma estátua de Tomé de Souza, com várias referências, nenhuma aos negros e nenhuma aos indígenas na cidade. Então, aproveitando a presença, eu faço esse apelo à Prefeitura de Salvador, que é muito fácil fazer. Meu amigo, voltou. Pronto. Eu queria agradecer a todos aí pelas falas, pelas apresentações. Nós temos um tema central aqui para esse bate-papo de hoje, que é a Bahia por dentro, na perspectiva do turismo. E, como vocês sabem, eu trabalho nessa área do turismo, a gente vê pesquisas nacionais e até internacionais apontando a Bahia como um dos destinos mais procurados para o pós-pandemia. E nós estamos também vendo essa realidade de um desejo muito grande dos baianos, até por uma necessidade. Eu não acho que isso foi uma mudança de pensamento, não. Foi uma forçação mesmo da pandemia pela impossibilidade de seguir, de viajar para fora. Despertou na gente, bem, já que não posso ir para Paris, já que eu não posso ir para Nova York, o jeito é ficar por aqui. E aí a gente começa a descobrir quão grandioso é esse país, quão grandioso é essa cidade e esse estado. Eu queria ouvir um pouco, assim, para a gente debater, e aí cada um pode ir misturando os temas, qual é o pensamento de vocês com relação à Bahia para baianos? O que vocês acham que é fundamental para que esse movimento não morra quando essa pandemia findar? De que maneira a gente pode incentivar
nós soteropolitanos a caminharmos pela cidade, a conhecer os destinos locais, a conhecer o turismo étnico afro. Eu me lembro que eu trabalhei, Bel, durante 7 anos na Bahia Tussa, e eu viajei o mundo vendendo o turismo afro, o turismo LGBTQIA+. Eu fiz muitos movimentos nesse sentido, e eu me lembro também que, especialmente nos Estados Unidos, eu fiz um festival gastronômico uma vez em Nova York, dentro de um navio, para o público afro, e era impressionante o desejo que aquela galera tinha de conhecer Cachoeira e a festa da Irmandade da Boa Morte. Eu sou capaz de perguntar aqui para a plateia, e eu acredito que nem 10% das pessoas que estão aqui hoje já estiveram em Cachoeira para conhecer esse movimento da Irmandade da Boa Morte. Eu falo e me arrepio, porque isso é muito nosso, mas ele é muito desconhecido. O norte-americano vem à Bahia para conhecer Cachoeira, e nós não conhecemos. Mas o tema não é exclusivamente afro, o tema é a Bahia para nós, baianos, e a tema é a Bahia para o público baiano. Eu queria ouvir vocês nesse sentido, como nós, que somos agentes de força de comunicação, podemos incentivar as pessoas a viverem e a curtirem esse estado tão plural e tão rico em história. O que é que a gente vai fazer? E aí, galera? Eu vou te falar, viu? Esse microfone está brigando com a E gente. se vocês quiserem participar, levanta a mão aí, que a gente dá um jeito de participar. Primeiro, eu acho que começa... Eu tenho uma história muito parecida com o Gil. Meu pai, apesar... Esse microfone. Meu pai, apesar de ser paulista, ele sempre estimulou muita gente. Eu lembro pequenininha nas festas de Largo, sabe, assim, naqueles banquinhos coloridos que tinha na festa de Largo, comendo, no carnaval. Minha mãe levava a gente para o carnaval. A gente sempre veio no centro histórico. Meu pai trabalhava na Dataprev, ele me levava para comer no Clarindo. Aí, até hoje, eu pergunto para Clarindo: Clarindo, o senhor se lembra do meu pai japonês? Claro, minha filha. Meu pai saía lá da praça, né, da Inglaterra, ele subiu o elevador Lacerda e ele trazia a gente para o centro histórico, a gente pequenininho. E o centro histórico, antes de ser reformado, eu tenho 46 anos de idade, apesar de não parecer, mas a gente sempre veio aqui no centro histórico. Então, acho que o começo é cada um de vocês. Espero que cada um de vocês, a gente toque o coração, né, de cada serzinho que está aqui, e que você comece a pensar: o que que eu fiz para os meus filhos, o que que eu fiz para os meus sobrinhos, para eles valorizarem a cidade onde a gente vive. Eu levanto a bandeira do centro histórico porque é o meu, né, eu sou vamos dizer assim, praticamente uma moradora do centro histórico, mesmo sem morar. Mas cada um da gente tem uma história para contar de onde a gente vive, de onde a gente vem. O que que a gente faz para valorizar isso? Será que quando a gente começa a ganhar dinheiro, o primeiro salário a gente junta para visitar Nova York, para visitar Miami, ou será que a gente vai visitar os locais históricos da cidade? Não só Cachoeira, Recôncavo Baiano, Rio de Contas, tem tanta coisa para se ver na Bahia que eu acho que é inacreditável. Eu acho que falta também uma plataforma geral. Falta o governo do estado se comunicar com cada uma das prefeituras e fazer uma plataforma geral da Bahia, e que isso possa facilitar o trabalho de todos nós, né? Imagina uma plataforma geral com um mapa da Bahia, que você clique na Bahia e você veja tudo que você tem em cada uma das cidades. Parar de briga política de partido isso, e começar a trabalhar pela Bahia. Um dia nós tivemos isso, infelizmente já não temos mais. Uma coisa importante pontuar, Yuri, antes de você falar, eu tenho um negócio que eu digo sempre na rádio que é muito real, é que assim, a gente mora onde todo mundo quer passar férias, né? Só que a gente não dá conta disso, porque a gente fica sempre naquela de pensar que, mas o centro histórico é ali, amanhã eu vou, depois eu vou, outro dia eu vou, e não vai. E é assim no centro histórico, é assim no Rio Vermelho, é assim na Barra, é assim em Itapuã, é assim na cidade. A gente se resumiu a viver ali no nosso núcleo, né? Quem mora no Itaigara está no Itaigara, quem mora no Horto está no Horto, quem mora em Brotas está em Brotas, quem mora no subúrbio está no subúrbio. Mas é uma cidade tão cheia de coisas e você mostra todo dia isso, né? Qual é a sua proposta, Yuri, para a gente tornar essa Bahia mais nossa, nesse sentido da visita? Alô. Eu acho que não tem fórmula mágica, mas a primeira coisa, o turismo trabalha muito com desejos que te despertam, né? A gente quer conhecer lugares a partir de um desejo que a gente tem despertado ali dentro da gente. E eu já trabalhei antes, depois que eu larguei a advocacia, entreguei o OAB e tal, eu trabalhei na prestadora de serviço da CVC aqui. Acabei sendo convidado por causa do soteropobretano, passei 6 anos, e aí fui ver o outro lado, o lado do turismo de massa, o turismo de volume, o que de fato ocupa esses hotéis da faixa costeira da Orla. Passei 6 anos lá e acabei saindo agora na pandemia. E a gente nota que a gente nunca consegue mapear exatamente como se despertam os desejos para conhecer um lugar, né? Por exemplo, se Beyoncé, pega um exemplo aleatório, se Beyoncé chegar amanhã e ela for comer um feijão lá na feira de São Joaquim e falar que foi o melhor feijão que ela comeu na vida,
O que é que vai acontecer com a Feira do Joaquim? Vai explodir de gente querendo conhecer. É porque é o melhor feijão? Não necessariamente. É porque Beyoncé falou. Então, é muito difícil mapear como é que despertam esses gatilhos do turismo. Mas uma coisa que eu sei que é fundamental é que é necessário divulgação. Sem conhecimento, sem a gente saber o que existe, a gente não desperta esse desejo, né? Então, eu comecei a fazer esse movimento também pela Bahia, justamente, e preocupado em fazer um movimento para o interior, porque o litoral da Bahia já se vende, né? A gente tem lugares no litoral da Bahia que tem mais paulista do que baiano, Caraíva, né? Caraíva, Porto Seguro. Qual a relação de Salvador com Porto Seguro? Quase nula. A gente em Salvador quase não viaja para Porto Seguro, paulista viaja muito mais, né? E aí eu me preocupei em explorar o interior. E é legal, eu abri caixinha de pergunta e quando fui para Juazeiro no último feriado, fui para Juazeiro mesmo, perguntando, quero passear feriado. Vai para onde? Vai para Morro? Quero ir para Juazeiro. E aí fui para Juazeiro. E aí na estrada que a gente pega para Juazeiro, você vai passando por várias cidades e é impressionante como você vai despertando conexões com as pessoas. Você passa por Tanquinho, aí tem uma montanha, você passa por Capim Grosso, tem o chifre de Lomanto Júnior, que eu não entendi até hoje o que é aquilo. Aí você vai embora, passa por Zinho do Bonfim, tem um pregador gigante. E as pessoas vão conversando com você e vai criando, vai despertando ali, ó, devagarzinho, para quando a pessoa for de novo visitar aquele parente naquele interior, voltar para a cidade interior, ela já tem um outro olhar. Então, eu me preocupo em colocar isso no Instagram, porque eu sei que a galera curte, e eu sei que talvez eu vou plantar uma sementinha ali para você ter um olhar diferenciado daquele lugar. Então, se a gente, enquanto a Bahia estiver interior, estiver invisibilizado, não adianta fazer eventos, levar fantu, que é levar gente em viagem, fazer acontecer, fazer uma matéria pontual que isso é assim. Não, a gente precisa estar fomentando o tempo inteiro para despertar o desejo de ir para lá. 2 minutos é mesmo? Que coisa, se vira aí, Anderson. Obrigado. Para encerrar tudo. Gente, só esse lance de plantar sementinha, eu tenho uma história, vai ser curta. As trilhas aconteciam antes da pandemia, de 2 em 2 meses, lá no Parque São Bartolomeu. Todo mundo tem medo do Parque São Bartolomeu, quem não conhece. E aí, de 2 em 2 meses, aí vamos fazer uma trilha, Beleza do Subúrbio, divulgue aí. Divulguei, fui lá antes, tirei foto das cachoeiras, tem muita cachoeira, muita história, Parque São Bartolomeu. E tirei a foto da cachoeira e botei lá, gente, daqui a 15 dias vai ter uma trilha no Parque São Bartolomeu. E aí os comentários, começou. Quem vai é coelho, Deus é mais, eu que não quero morrer, eu que não quero não sei o que lá, tal. Chegou o dia da trilha, 40 pessoas. Levamos 40 pessoas para lá. Foi o recorde do Parque São Bartolomeu, 40 pessoas. Policiamento, polícia ambiental, todo mundo. E eu fiz questão de registrar tudo. Fiz foto das polícias, fiz foto da galera indo. Cheguei lá no final, tirei uma selfie lá do alto com a galera na cachoeira lá. Olha aí, quem disse que quem vai é coelho, vieram 40 coelhos aqui, ó. 2 meses depois, usei as fotos da trilha que a gente tinha ido e aí postei. Gente, daqui a 15 dias, mais uma trilha no Parque São Bartolomeu. Postei lá. Mais alguma, aí já diminuiu. Oba, já com a galera, né? Eu já tinha botado a foto com a galera que tinha ido os 40 coelhos. Aí, pô, que legal, tal. A postagem deu 15 mil curtidas. Eu falei, vixe. Aí pronto. No dia 15 dias. Aí eu tô chegando no Parque São Bartolomeu, já vi umas senhorinhas com sapatinho, com uma meinha assim, um negócio. Falei, gente, será que teve aula de zumba, alguma coisa? Será que vai ter alguma coisa aí na entrada do parque? E eu já entrando e um monte de gente, eu falei, meu Deus, teve alguma coisa aí, é festa. Foi a fila para entrar no Parque São Bartolomeu. 5 mil pessoas. 5 mil foi o que na hora parou de... A galera só parou de contar nos 5 mil. Ó, não tem mais papel para a pessoa assinar, porque lá tinha que entrar 5 mil pessoas no Parque São Beija-Flor, ação de Beija-Flor, plantou sua sementinha e colheu. E desse dia foi o ápice, o povo falando comigo, eu me sentindo um famoso. E foi tão feliz, e e aí mostrei pra galera. Depois disso, virou tradição de sempre mais. Me leve, por favor, viu? Eu não conheço. Não é que deixou de ficar perigoso, como qualquer outro lugar, mas como teve gente, como teve ocupação humana, ocupou, trouxe sensação de segurança. Bel, 1 minuto pra gente encerrar. Eu vou na linha do que a galera falou, acho que falta divulgação, acho que falta infraestrutura, acho que falta um transporte assim, eficiente, né, para a gente circular. Tem uma coisa que eu falei no screen do ano passado, que o tema era mais ou menos esse.
Eu acho que falta a gente desburocratizar a nossa relação com a cidade, sabe? Assim, você tem carro, anda de carro pela cidade, deixa um biquíni, uma sunga dentro do carro, sabe? Para não precisar se programar para ir para a praia. Deixa isso mais fluido assim na vida, sabe? Passou por aquele mar incrível num dia e está com tempo, vai, bota o biquíni, dá um mergulho e sai, assim. Foi uma coisa que eu aprendi. E a pandemia ensinou que o tempo é agora, né? A gente não tem tempo a perder, a gente tem que viver. Então, isso aí do biquíni é uma super dica, vou aplicar. É uma dica. Eu faço super isso. E, aliás, eu termino meus tours normalmente no horário que eu consigo ver o pôr do sol. Então, meus tours sempre acabam 5 horas da tarde. E aí, às vezes, vem a questão da infraestrutura, né? Porque, assim, pô, beleza, vou tomar um banho de mar. Cadê o chuveiro público ali para também tirar a água do sal e voltar para o trabalho, sei lá, para qualquer outra coisa, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas assim que faltam e acho que o trabalho de vocês, influenciadores, assim, foda, sabe, assim, porque vocês criam essa semente nas pessoas e fazem um lugar que de repente estava ali esquecido, abandonado, bombar. Eu sou muito da linha de Yuri. A gente precisa ocupar, a gente precisa andar a pé, a gente precisa caminhar, a gente precisa, né, estar dentro da cidade e numa vivência de escala, onde a gente não veja super prédios, mas que a gente consiga ver as coisas, usar os serviços, até para a gente poder reclamar e demandar, porque às vezes a gente não usa e não demanda porque a gente não sabe. Olha, eu teria 1000 experiências pessoais aqui para compartilhar com vocês, inclusive de coisas vividas na cidade com meus filhos, de perrengues que já peguei com eles, mas não vai dar tempo. O que eu quero dizer é que, assim, a gente pode não conhecer Salvador, mas a gente precisa mostrar a nossa cidade. E a gente vai começar isso na próxima geração. Então, assim, eu não conheço também tudo. Aliás, eu acho que eu conheço muito pouco. Mas eu tenho feito o exercício de botar meus filhos dentro do carro para levar. Esse final de semana nós fomos de Janela, que foi uma experiência inacreditável. Aquilo é a Bahia. E sentar naquela mesa do meio da rua, no meio do bairro da Saúde, foi pitoresco. E ouvir o cara que canta lá é uma apresentação à parte, assim. Não é o tipo de música que eu curto, mas eu me diverti pra caramba. E meus filhos, a minha filha de 1 ano e meio curtiu. Então, assim, eu acho que assim como a gente investe o nosso dinheiro, o nosso tempo para levar os nossos filhos para conhecer o Brasil, para conhecer o mundo, a gente precisa dedicar um tempo para levar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos amigos, os filhos dos nossos amigos a viverem essa cidade. Assim a gente ensina e assim a gente aprende com eles. E eu sempre dou uma dica no rádio que eu vou deixar aqui para vocês. Ter um guia de turismo do nosso lado é uma lanterna ligada. Você entrar na Catedral de Salvador desacompanhado não é o mesmo de você ter alguém ao seu lado que vai lhe explicar que aquela é a principal igreja da cidade. Eu fiz isso semana passada. Eu levei os meus filhos para conhecerem as igrejas do Centro Histórico. Eu estou fazendo a minha parte. E quero plantar em vocês o desejo e a motivação de fazerem o mesmo. Levem as próximas gerações a viverem e a se orgulharem dessa cidade que não é de ninguém, mas é de todos nós. Eu não vou deixar de levantar essa bandeira. E eu sei que tem pessoas massas aqui que vão junto comigo fazendo isso e fazem muito, muito, muito mais. Vamos viver Salvador porque ela é linda e merece o nosso olhar muito atento. Obrigada, Ana, obrigada ao Scream, obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Uma alegria ter aqui vocês aqui com a gente. Ô, gente,